Esqueça tudo o que te disseram sobre como um homem de ciência encara o fim. Existe um mito persistente, quase uma lenda urbana, de que a ciência é um necrotério para a alma, um lugar onde a beleza morre sob o peso de equações frias e dados estéreis. Dizem que, no leito de morte, o cientista ou se converte por medo ou morre no vazio absoluto. Ambos estão errados. Olhe para mim. Estou em uma cama de hospital com 2 cânceres raros que não aceitam negociação. E sabe o que estou fazendo? Estou contando as pequenas imperfeições no reboco do teto. Não por obsessão, mas por puro amor. Porque se você olhar para um simples azulejo com honestidade o suficiente, ele se torna algo assombroso. A maioria dos homens na minha posição estende a mão para uma Bíblia, para uma garrafa ou para um advogado. Eu estendo a mão para uma pergunta. Essa sempre foi minha maldição e meu maior êxtase. Aqui estou eu, no limiar entre a vida e o que quer que venha depois, e em vez de aterrorizado, estou insuportavelmente curioso. O que tudo isso, os átomos, as estrelas, as risadas, o luto, os meus 70 anos tropeçando por este planeta magnífico, realmente significa? Existe uma pergunta que evitei em público, da qual dancei ao redor em palestras e que respondi pela metade em entrevistas para mudar de assunto logo em seguida. Agora, como o tempo esgotado, estou pronto para enfrentá-la. Deus existe? Mas não o Deus dos sermões de domingo ou das conveniências políticas. Estou falando de algo real. Algo que realmente importa quando as luzes se apagam. Você pode perguntar, por que eu deveria ouvir um físico falar sobre o divino? E essa é exatamente a pergunta que você deve fazer. Esse instinto cético e exigente é a ferramenta mais poderosa que a mente humana já desenvolveu. É mais valioso que qualquer resposta que eu possa te dar. Eu passei a vida inteira tentando entender como a realidade funciona. Não como eu gostaria que fosse, mas como ela é por baixo das histórias que contamos a nós mesmos. Trabalhei em Los Alamos quando mal tinha idade para me barbear. Vi o que o conhecimento verificado pode desencadear no mundo e investiguei desastres onde o auto-engano custou vidas. Aprendi que estar errado é o combustível da descoberta. Por isso, não trago teologia ou conforto. Trago a única coisa em que confio, a investigação radical que não pisca, nem mesmo aqui. Vamos perguntar do jeito certo, porque a maioria pergunta errado. Eles perguntam, existe algo nesta sala? E só procuram por elefantes. Ao decidir o que você está procurando antes mesmo de começar, você se torna cego para a imensidão do que está realmente ali. O erro fundamental começa quando você tenta encaixar o infinito em um molde de gesso. Quando a maioria das pessoas pergunta se Deus existe, elas imediatamente imaginam uma figura específica. Um juiz cósmico, um arquiteto celestial que desenhou as plantas do cosmos numa manhã de segunda-feira e se afastou para observar o caos. Mas esse enquadramento já destrói a investigação antes mesmo dela começar. É como entrar em uma sala perguntando se há algo nela, mas procurando apenas por elefantes. Se você já decidiu o que está procurando, você se tornou cego para todo o resto. A questão honesta, aquela que me mantém acordado nas noites em que a quimioterapia não me esgota, é muito maior e mais estranha. Existe algo neste universo além do físico? Existe uma profundidade na realidade que a ciência, mesmo em seus momentos mais triunfantes, não consegue alcançar? Existe algo que se sente ao ser o universo? Não apenas leis, partículas e forças, mas algo que sente, que significa, algo que talvez até se importe. Não estou prestes a descrever uma conversão de leito de morte. Sou constitucionalmente incapaz de fingir que acredito no que não acredito e não vou começar agora só porque o relógio está parando. Mas também, e isso pode surpreender, não vou te dizer que o universo é apenas uma máquina fria, moendo engrenagens sem propósito, e que quando você morre, você simplesmente para. A realidade é muito mais estranha do que qualquer uma dessas duas histórias simplistas. O universo não se comporta como uma máquina simples, e certamente não é algo que compreendemos totalmente. Há algo aqui, algo extraordinário, que toda vez que me aproximei através da matemática, do laboratório ou apenas observando a luz cair por uma janela, me preencheu com uma reverência absoluta. Eu me recuso a fingir que isso não está lá. Aqui está a resposta que você não esperava. Eu não sei. 3 palavras, as mais honestas da língua humana. Quase ninguém, seja cientista ou padre, ateu ou crente, está disposto a dizê-las com sinceridade total.
Todo mundo quer ter chegado a algum lugar. O ateu quer a certeza limpa e organizada de que não há nada além da matéria. O crente quer a garantia quente de que há. Ambos, em sua certeza, pararam de procurar. Eu nunca parei. E olhar honestamente significa viver dentro da pergunta, em vez de acampar na resposta. Meu não sei não é indiferença. É o não sei de quem passou 70 anos pressionando o rosto contra o vidro da realidade o mais forte que podia e descobriu que o vidro é mais profundo do que o esperado. Existem camadas além de camadas, mistérios além de mistérios. O universo continua revelando em cada escala examinada algo que parece quase impossivelmente de tirar o fôlego, improvavelmente elegante. Quando eu era um jovem físico, eu tinha essa arrogância romântica. Achava que, com tempo suficiente e aceleradores de partículas grandes o bastante, fecharíamos todas as faturas do universo. Teríamos a teoria de tudo, um pacote fechado com fita dourada. Que engano magnífico! A ciência não encolheu o território do desconhecido, ela o expandiu. Imagina que você está em um quarto escuro com uma lanterna. Conforme você coloca pilhas melhores e a luz fica mais forte, você não vê apenas mais objetos. Você percebe que as paredes do quarto estão muito mais longe do que imaginava. Cada resposta que extraímos da natureza gera 10 novas perguntas, mais ricas e profundas. O que vive nesse espaço entre as equações? No silêncio onde nossos instrumentos não conseguem medir? Eu não sei, mas não tenho medo dessa escuridão. Ela é a fonte do meu deslumbre. Agora deixe-me falar sobre o método. Eu tinha um amigo que dizia que a força de uma ideia é medida pelo quanto você tenta quebrá-la. Não pela eloquência da defesa, mas pela brutalidade do ataque. Se você quer saber se uma ponte é boa, você não escreve um poema sobre ela. Você passa um caminhão de 40 toneladas por cima. Se ela resistir, talvez você tenha algo. Vamos aplicar isso à ideia de que o mundo é puramente físico. A ciência explica o como, ela é mestre nisso, mas ela nunca, nem uma única vez, tentou explicar o porquê. Por que existe algo em vez de nada? Por que as leis da física têm esta forma e não outra? Você, meu ouvinte teimoso, pode dizer, ora, é tudo química e biologia, mas pense na sua própria consciência. Podemos descrever cada neurônio disparando quando você sente o gosto de uma maçã gelada num dia de calor. Podemos mapear a eletricidade. Mas onde, nessas equações, está o gosto? Onde está a sensação subjetiva do eu? Esse é o problema difícil da consciência e continua sendo o segredo mais embaraçoso de toda a ciência. Se a matéria explica tudo, por que existe essa sensação de estar vivo? Eu ouvi as respostas de todos os lados e nenhuma me convenceu. A ciência e a espiritualidade genuína não são inimigas, são o mesmo impulso de saber o que é real. O problema não são as perguntas da religião, elas são magníficas. O problema é quando alguém diz, isso é verdade e você não pode questionar. No momento em que você mata a dúvida, você mata a busca pela verdade. Eu quero te contar sobre um momento. Anos atrás, eu estava sentado em uma rocha no deserto do Novo México enquanto o sol se punha. O céu passou por uma sequência de cores para as quais eu não tenho vocabulário. Não foi apenas bonito, foi algo que pressionou meu peito por dentro, fazendo-me sentir simultaneamente minúsculo e inexplicavelmente significativo. Físicos não deveriam falar assim, deveríamos ser friamente analíticos. Mas a verdade é que passei a vida inteira comovido, pelas equações, pelo comportamento dos elétrons e pelo fato completamente irracional de que o universo obedece a leis matemáticas. Mas nisso, a matemática é algo que os seres humanos inventaram ou descobriram inteiramente dentro de suas cabeças. É um jogo intelectual puro. Matemáticos se trancam em salas e pensam em objetos imaginários que não têm nada a ver com o mundo físico. E então, e aqui está a parte que deveria te paralisar, os físicos pegam essas mesmas estruturas, décadas ou séculos depois, e descobrem que elas descrevem o universo com uma precisão quase sobrenatural. Por que o universo é matemático? Porque estruturas geradas dentro da nossa mente correspondem ao comportamento de partículas que existiam bilhões de anos antes de qualquer mente surgir. Isso não é um detalhe técnico, é um mistério profundo. A menos que, e ofereço isso apenas como uma possibilidade, a mente e o universo não sejam tão separados quanto assumimos.
Talvez a consciência e a realidade física compartilhem uma raiz comum que ainda não identificamos. Talvez entender o universo seja, de alguma forma, participar de algo que sempre esteve no negócio de entender a si mesmo. Eu não sei se isso é verdade, mas não consigo parar de pensar nisso enquanto sinto esse afrouxamento do eu que a doença traz. Não sinto pavor, sinto um tipo de gratidão inesperada. Meus átomos não vão desaparecer, eles vão continuar. Eles serão parte do solo, do oceano, do ar que alguém respirará daqui a séculos. A informação que foi organizada neste corpo vai se dispersar e se tornar parte de tudo. Não é imortalidade no sentido convencional, mas está longe de ser nada. É a reciclagem divina da matéria. Se eu pudesse te deixar uma única ferramenta de sobrevivência para a vida, seria esta: apaixone-se pelo não saber. O maior perigo para a mente é decidir cedo demais. A certeza é o lugar onde a curiosidade vai para morrer. Dizem que me restam poucos dias, talvez uma semana se eu for teimoso, e eu sempre fui um tanto teimoso. Mas não sinto medo, não porque eu tenha resolvido todas as equações ou encontrado todas as respostas, mas porque algo se assentou em mim nestas semanas finais, uma quietude que eu não tinha antes, uma disposição para simplesmente estar aqui, neste momento, neste corpo, nesta pequena sala com seus azulejos de teto imperfeitos, sem precisar que nada seja diferente do que é. Eu amei este universo, quero que isso fique registrado. Eu o amei da maneira como se ama algo que nunca se entendeu completamente, o que quer dizer, de forma total e sem reservas. Amei o fato de ele simplesmente existir. Amei que eu contenha a matemática e a música, a migração dos pássaros e a forma específica como uma criança ri quando algo realmente a surpreende. Amei que ele tenha dado origem à consciência, a seres que podem olhar de volta para as estrelas, saber que são feitos da mesma matéria e sentir algo sobre esse fato. O que quer que eu seja, este arranjo de átomos, este redemoinho temporário de autoconsciência no fluxo do tempo, estou voltando para onde vim, de volta para o universo que me criou, que estava sempre me criando e que continuará criando outras coisas assombrosas muito depois que esta versão particular de assombro tiver terminado o seu curso. Existe algo do outro lado? Eu genuinamente não sei. E, pela primeira vez na minha vida, não saber não parece um fracasso, mas o lugar mais honesto e bonito onde já estive. O universo estava aqui antes de mim, ele estará aqui depois de mim, e de alguma forma, impossivelmente, gratamente, por um tempinho, eu tive a chance de fazer parte dele. Isso é o suficiente, isso é mais do que o suficiente. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, sem filtros, com toda a sua glória e mistério, inscreva-se.